Bora mergulhar de cabeça numa metodologia de trading chamada DNA Smart Gamma Flow. A ideia aqui, gente, é bem poderosa. Ter um mapa, um verdadeiro mapa para navegar no mercado financeiro, seguindo o rastro do dinheiro inteligente. E olha, tudo parte dessa filosofia aqui. A grande sacada é que os movimentos de preço não são um caos, sabe? Muito pelo contrário. Eles são guiados por uma força gigante, o dinheiro institucional. Entender isso já é o primeiro passo para virar o jogo. Mas antes de chegar na solução, a gente precisa falar daquele desafio que todo trader conhece bem, né? A jornada para ser consistente pode ser longa, muito longa. O desenvolvimento desse método, por exemplo, levou 13 anos. Um caminho cheio de percalços com contas quebradas, reprovações em mesas proprietárias. É essa busca que mostra a necessidade de ter um mapa claro. E aí veio a virada de chave. A grande descoberta não foi achar uma fórmula mágica para prever o futuro, foi perceber que os grandões, os institucionais, eles não estão tentando adivinhar o mercado, eles movem o mercado, eles criam os movimentos. A melhor analogia para entender isso é pensar nos market makers como navios cargueiros gigantescos. Eles são tão grandes, mas tão grandes que é impossível manobrar sem deixar um rastro, sem criar uma onda. O nosso trabalho como trader não é adivinhar para onde o navio vai, mas sim identificar essa onda e surfar junto com ela. Simples assim. Tá, mas como a gente transforma essa filosofia toda em algo prático, né? Em um plano de ação de verdade? A resposta está numa estrutura de 3 pilares. É um mapa que responde às 3 perguntas cruciais para qualquer operação: onde procurar oportunidade, quando agir e como executar a entrada. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro pilar, o contexto. Ele responde à pergunta fundamental: onde? Antes de pensar em clicar, a gente precisa saber em que parte do mapa nós estamos, identificando as regiões que interessam aos grandes players. E a ferramenta para mapear esse território é o famoso Smart Money Concept, ou SMC. Basicamente, é uma forma de ler o gráfico para decodificar o que os institucionais estão fazendo, encontrando as pegadas que eles deixam, sabe? As zonas de alta probabilidade onde eles estão comprando ou vendendo. E dentro do SMC, a gente olha para alguns pontos-chave. Os order blocks são onde as grandes ordens foram colocadas. Os Fair Value Gaps, ou FVGs, são desequilíbrios no preço que o mercado tende a corrigir. E a quebra de estrutura, bom, essa é a confirmação da direção. Pensa neles como os pontos de referência no nosso mapa. Beleza, então a gente já sabe onde procurar. Mas e o quando? O timing é tudo, né? É aí que entra o nosso segundo pilar, a posição. Ele foca em identificar os momentos exatos de maior influência institucional. A principal ferramenta para acertar o timing são os Gamma Levels. Pensa neles como verdadeiros ímãs no gráfico. São níveis que vêm lá do mercado de opções, daquelas de curtíssimo prazo, às 0 DTI. E esses níveis ou atraem ou repelem o preço. Eles funcionam como suportes e resistências super dinâmicos. Os componentes que a gente precisa conhecer aqui são a Call Wall, que é uma baita resistência, a Put Wall, um suporte bem forte, e o Gamma Flip. Esse é um ponto crítico onde o mercado pode virar de uma hora para outra, com a volatilidade explodindo. E o pulo do gato aqui é analisar como o preço reage ao chegar nesses níveis. Basicamente tem 2 possibilidades. Se ele rompe com força, com candles grandes, isso sugere continuidade. Agora, se deixa pavio longo, mostra indecisão, aí provavelmente vai falhar e reverter. É essa leitura que nos diz se a onda institucional está ganhando ou perdendo força. Pronto, já temos o onde e o quando. Agora, falta a peça final do nosso mapa, o gatilho. É o terceiro pilar, que responde à pergunta como executar. É a confirmação final, em tempo real, de que os institucionais estão agindo naquele exato momento. E esse gatilho vem da análise do fluxo de agressão. É aqui que a gente vê o volume de ordens sendo executadas a mercado, ao vivo. É a prova dos 9, a confirmação de que a pressão, seja de compra ou de venda, está realmente entrando no mercado e validando toda a nossa análise. E como que a gente lê esse fluxo? Basicamente, olhando para 2 coisas: o volume, que mostra a quantidade, e o delta, que mostra a diferença, o saldo, entre a agressão de compra e a de venda. Juntos, eles dizem não só a força do movimento, mas para qual lado ela está apontando.
Os sinais verdes que a gente fica de olho são, por exemplo, um delta flip, que é uma virada brusca no controle do fluxo, um volume crescente, que confirma agressão, ou até uma absorção, que é quando os grandões estão ali defendendo um nível de preço. Esses são sinais para apertar o botão. Beleza, agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Nenhum desses pilares funciona sozinho, tá? A força de verdade está na integração deles, numa sequência lógica, com disciplina. É isso que forma o DNA de uma operação de alta probabilidade. E a sequência é essa, não tem segredo. Primeiro, o contexto. A gente usa o SMC para mapear onde o preço pode reagir. Segundo, a posição. Esperamos o preço chegar num gamma level para definir quando a reação pode acontecer. E por fim, o gatilho. Usamos o fluxo para confirmar como entrar, com a força institucional do nosso lado. No fim das contas, dominar essa estrutura de onde, quando e como muda o trading de figura deixa de ser um jogo de adivinhação e se torna a execução de um plano. É navegar no mercado com um mapa preciso, seguindo o rastro dos grandes. E para fechar, essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. Os market makers deixam pegadas. A questão não é prever o futuro, é ter as ferramentas certas e a disciplina para ler esses rastros. E fica a reflexão: as operações estão sendo feitas com base em um mapa ou são apenas uma reação ao barulho do mercado?